Olá, caríssimos alunos, professor Gilson com mais uma videoaula de matemática, terceiro ano do ensino médio. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de números complexos, iniciando com o conjugado de um número complexo. Espero que vocês estejam todos muito bem e que essa aula seja bem proveitosa para você. Então, vamos à nossa apostila. Nós iniciamos aqui então conjugado de um número complexo. Isso aqui é o item 10 da nossa apostila. Ele diz o seguinte, ó, o conjugado do número complexo, aí eu tenho um número complexo z, que é igual a x mais yi. Isso aqui é um número complexo, né? Aqui na forma algébrica. Então o conjugado desse número complexo z, x mais yi, é indicado por z barra, e é dado por z barra, que é igual a x menos yi. Perceberam a diferença aqui, o que mudou? Veja só, aqui no z eu tenho x mais yi. Já no z barra, que é o conjugado, eu tenho x menos yi. Quer dizer, do número complexo para o conjugado muda duas coisas. Primeiro, o número complexo é z, conjugado é z barra. E o sinal que está entre o x e o y, aqui no caso é mais, o conjugado vai ser menos. Então sempre vai ter essa mudança. Então se eu te dou um número complexo e eu peço o conjugado dele, a primeira coisa que tu vai observar é a anotação do número. O conjugado ele vai sempre parecer z barra. E a segunda coisa é você mudar o sinal que está aqui no meio, o sinal que une a parte real com a parte imaginária. Então esse sinal aqui, só esse, você inverte ele. Aí eu tenho alguns exemplos aqui para evidenciar essa coisa aí. Então eu tenho o primeiro exemplo aqui, o número complexo z é igual a 8 mais 15i. Então quem vai ser o conjugado dele? Olha aí, ó. Aqui era z, então o conjugado z barra. Aí 8 mais 5i, então vai ser 8 menos 5i. Perceberam que mudou só o sinal aqui do meio? Então o conjugado ele muda só esse sinal. Agora esse outro número complexo, z, que é igual a 2 quinto menos i. Então a primeira anotação, conjugado z barra. Aí eu vou lá na parte imaginária. Se aqui era o menos, o conjugado vai ser mais. Só muda o sinal da parte imaginária. Outro número complexo, z, que é igual a 9i. Então, o número complexo vai ser, o conjugado vai ser z barra. Aí veja só, como esse número complexo aqui é imaginário puro, ou seja, ele tem só a parte imaginária, então eu vou e mudo o sinal dessa parte imaginária. Se era 9i positivo, então fica 9i negativo. Perceberam? Só mudou o sinal aqui, ó. Agora, esse outro número complexo aqui, desse outro exemplo, número complexo 12, z igual a 12. Então, o conjugado vai ser o mesmo número complexo. Agora, por que não mudou? Veja só, z barra, então esse é o conjugado. Mas esse 12 aqui é a parte real. Parte real não muda de sinal, ó. Então continua a mesma coisa. Então, observe esse detalhe que ele é muito importante. Para você escrever o conjugado de um número complexo, você só troca o sinal da parte imaginária. Uma das propriedades do conjugado é que o produto entre o número complexo e seu conjugado é sempre um número real não negativo. Preste atenção, toda vez que eu pegar, isso aqui vai ser muito importante para aplicar na multiplicação de número complexo. Então ele diz assim, toda vez que você pegar um número complexo e multiplicar pelo conjugado dele, o resultado vai ser sempre um número real não negativo. Aí eu tenho um exemplo aqui, olha. Número complexo x mais yi e o número complexo z barra x menos yi. Vamos ver a multiplicação dele, eu vou mostrar isso aí no quadro. Então eu tenho aqui o número complexo z, que é x mais yi, e o conjugado dele. Veja que esse conjugado aqui é desse número complexo aqui. Então se ele é z, z barra x mais yi, o conjugado é x menos yi. Veja que mudou só o sinal aqui da parte imaginária.
Agora a multiplicação dele. Veja que ele disse lá na propriedade que quando eu multiplico um número complexo pelo seu conjugado, ele diz que o resultado é um número real não negativo. Então vamos ver. Z vezes Z barra. Z é x mais y, vezes Z barra. Z barra é x menos y. Vamos multiplicar os dois agora. Então vai ficar x vezes x, x ao quadrado, x vezes y, mais com menos dá menos, x, y. Agora y vezes x, mais com mais dá mais, y vezes x vai x, y. Mais com menos dá menos, y vezes y, aqui ó, y vezes y ao quadrado, i vezes i quadrado. Quer dizer, se você tem y vezes y, você faz y com y quadrado, e faz i com i quadrado. É isso que está aqui, ó. Veja só, se eu tenho menos xy com mais xy, os dois vão desaparecer, que são simétricos. X quadrado menos y ao quadrado. Quanto é i quadrado? A unidade imaginária. I quadrado é menos 1. Então, i quadrado, isso aqui é igual a menos 1. Estou substituindo aqui, ó. No lugar de i quadrado, menos 1. Menos com menos dá mais, y quadrado vezes 1, y quadrado. Então esse aqui é o resultado. Aí vamos analisar o resultado. Eu peguei o número complexo x mais y e multipliquei pelo conjugado dele, x menos y. Eu encontrei x quadrado mais y quadrado. Apareceu i aqui? Não, não tem i, então é só um número real. E é um número real não negativo. Veja só, não tem nada negativo aqui. Então está comprovado lá a propriedade. Toda vez que eu multiplicar um número complexo pelo conjugado dele, o resultado vai ser um número real não negativo. Tá aí, aqui a gente tem a multiplicação acontecendo, tudo bonitinho. Olha aí, ele multiplicou z vezes z barra, e encontrou x quadrado mais y quadrado. Aí veja o que ele conclui aqui. Portanto, o produto z vezes z barra é igual ao quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária de z. É uma forma rápida de você fazer o cálculo. Olha só, veja o que ele está dizendo. Quando você vai multiplicar o z vezes z barra, ou seja, o número complexo pelo seu conjugado, é só você elevar as duas partes ao quadrado. Então eu estou multiplicando aqui, esse aqui é o número complexo z, menos 2 menos 5i, e eu vou multiplicar com o conjugado dele. Então por essa regra aqui de cima, o que eu tenho que fazer? É só pegar essa parte real e elevar ao quadrado, aqui ó, pegar essa parte imaginária e elevar ao quadrado. Então menos 2 ao quadrado dá 4, 5 ao quadrado 25, 4 mais 25, 29. Perceberam a forma rápida de fazer essa coisa? Vou mostrar aqui no quadro como é que a gente faz. Ó. Então eu tenho o número complexo z, que é menos 2 mais 5i, e eu quero fazer z vezes o conjugado dele. Então quem é o z? É menos 2 mais 5i, conjugado é o mesmo número complexo, só que eu mudo o sinal da parte imaginária. Então é menos 2 menos 5i. Agora multiplicando. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Menos 2 vezes menos 5i, faço menos com menos que dá mais. 2 vezes 5i, 10i. Agora a ver desse aqui. Ó. Então mais com menos dá menos. 10i vezes 2, 5i vezes 2, 10i. Agora a ver desse aqui. Mais com menos dá menos. 5 vezes 5 dá 25. I vezes i ao quadrado. Aí aqui, 10i positivo com 10i negativo, desaparece. Menos 25 vezes, quanto é i quadrado? I quadrado é menos 1, então vezes menos 1. Aqui é a multiplicação, ó.
Então, menos com menos dá mais. 25 vezes 1, 25. 4 mais 25, 29. Acabou aí. Agora, a forma prática que ele nos mostrou de fazer isso, eu tenho o número complexo z, que é menos 2 mais 5i. E eu quero fazer z vezes o conjugado dele. Aí ele disse para mim que eu faço o seguinte, eu pego a parte real, elevo ao quadrado, mais a parte imaginária, elevo ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4, e 5 ao quadrado dá 25. 4 mais 25, 29. Olha aí, veja que deu o mesmo resultado, né? A diferença é que aqui foi bem mais rápido. Então vocês podem fazer isso. Quando vocês vão multiplicar um número pelo conjugado dele, número complexo, basta você pegar a parte real e elevar ao quadrado. E a parte imaginária elevar ao quadrado. Depois soma os dois quadrados e você já tem a soma. Você já tem o produto do complexo pelo conjugado dele. Aí eu tenho outro exemplo, onde z é igual a menos 3 menos i. Então z vezes z barra, vou fazer daquela forma direta. Vou pegar a parte real e elevar ao quadrado, mais a parte imaginária, no caso a parte imaginária aqui é menos 1, e vou elevar ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9, menos 1 ao quadrado dá 1, 9 mais 1, 10. Então eu posso dizer que se eu tenho um número complexo z menos 3 menos i, se eu multiplicar esse complexo pelo conjugado dele, o resultado é 10. Detalhe, todo número elevado ao quadrado vai dar sempre positivo, porque menos vezes menos dá mais. Olha aí, a mesma coisa aqui, olha. Todo número elevado ao quadrado dá positivo. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Então menos com menos dá mais. 3 vezes 3, 9. Então menos 3 ao quadrado é 9 positivo. Só, e como é que fica um número complexo e o seu conjugado representado no plano de Argand-Gauss? Vamos analisar para esse número complexo aqui, ó. Menos 2 mais 5, quer dizer, parte real menos 2, então vem para cá. Parte imaginária é 5 positivo. E aqui eu tenho um número complexo, menos 2 mais 5i. Agora eu vou representar o conjugado dele. Olha, menos 2, então está aqui, menos 5i. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu observo aqui? Olha, o número complexo e o seu conjugado, eles ficam simétricos ao eixo x, ao eixo dos números reais. É como se fosse com um espelho, né? Então, imagine só, imagine que você colocou um espelho aqui no meio, aí aqui eu tenho um número complexo, e o reflexo do número complexo, que é o conjugado dele, vai estar no oposto. Então são simétricos, que a gente chama aqui, simétricos em relação ao eixo real, né? Como se o eixo real fosse o espelho. Então um está para cá e o outro vai estar ao contrário. Sempre vai acontecer isso, o número complexo e o seu conjugado, eles vão ser sempre simétricos em relação ao eixo x. O eixo x, nesse caso, que é o real, vai ser como se fosse um espelho deles, né? E a gente tem essa representação aqui na nossa apostila. Ele fala aqui, ó, no plano de Argand-Gauss, as imagens de um número complexo e do seu conjugado são simétricas em relação ao eixo real, é o eixo RE, né? E a gente vê aqui, olha aí. Então se eu tenho, por exemplo, o número complexo x mais yi, que é esse z, olha o conjugado dele aqui, ó, está no oposto, né? Aí aqui eu já tenho um exemplo também aqui nas questões resolvidas. A gente começa aqui pela R7. E aqui na R7 ele diz assim, ó, determine o número complexo z em cada igualdade. O que quer dizer isso aqui? Ó? Existe um número complexo z que, quando multiplicado por 4, subtraído de menos 5i,
vai dar 10 menos esse mesmo número z. Aí ele quer saber quem é esse número z. Vamos fazer isso aqui no quadro. Então eu tenho aqui, ó, 4z menos 5i, que é igual a 10 menos z. Aí eu sei o quê? Que a representação de z é x mais yi. Então esse número z aqui e esse número z, ele tem esse formato aqui, ó, ele tem duas partes. Ele tem o x mais yi. Então eu vou pegar esse z e vou substituir pela forma dele aqui, ó. Veja que aqui é 4 vezes o z. Então vai ficar 4 vezes... Quem é o z? Menos 5i, que é igual a 10 menos z. Então 10 menos z de novo, olha. Então aqui é uma questão de substituição. Onde tem o z, eu vou colocar x mais yi. Por que x mais yi? Porque eu não sei quem é o número z. Eu sei que ele vai ter duas partes. Ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária. E ele vai ter esse formato algébrico aqui, ó. Por isso que eu substituo isso no lugar do z. Então eu estou pegando aqui, ó, tirando o z, substituindo aqui. Aqui é a mesma coisa, eu estou tirando o z, substituindo aqui. Veja que esse menos que estava na frente dele continuou aqui, ó. Então agora multiplicando. 4 vezes x, 4 vezes yi, menos 5i. Como eu resolvi a multiplicação aqui, eu não preciso mais do parêntese, então já está escrito direto, que é igual a 10. Aqui quem está multiplicando parêntese é o menos, ó. Então eu vou fazer menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Bom, vamos dar uma organizada nessa coisa aí, né? Então veja só, eu tenho x aqui, olha, eu vou trazer ele para cá. Então 4x menos x, então ele passa para cá mais x. Aí mais 4y. Vou trazer esse de y também para o primeiro membro. Então mais y, que é igual. Agora tudo que não tem x ou y eu vou deixar no segundo membro. Então eu vou começar deixando esse próprio 10 aqui, ó. E esse menos 5i, ele vai passar para cá, mais 5i. Resolvendo aqui, ó, 4x mais x, 5x. 4y mais yi, 5y, que é igual a 10 mais 5i. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir tudo isso por 5. Dividir aqui, aqui, aqui e aqui. 5 dividido por 5 desaparece, fica só x, mais 5 por 5 também desaparece, fica só yi. 10 dividido por 5, 2. 5i dividido por 5 vai dar só i. Aí eu já posso dizer o seguinte, que x é igual a 2 e que y é igual a 1. É o número que está na frente do i. Então eu já posso dizer que meu número complexo é 2 mais i. Esse aqui é o número complexo que ele está procurando. Aí, ó. Aí é 2 mais i. Acabou. E a gente passa aí para a letra B aí da R7. 3i menos 2e, que é igual a z mais 7i menos 7. Quer dizer, a mesma coisa da letra A. Existe um número z que quando eu faço 3 vezes a parte imaginária menos 2 vezes esse número z, ele é igual a esse número z mais 7 vezes i menos 7. Aí a pergunta é essa, quem é o número z? Aí de novo, eu sei que o número z é x mais yi. Então eu preciso encontrar o x e o y para ter o número z formado. Então vamos lá. 3i menos 2z, que é igual... Opa, aqui em z eu já vou substituir. Ó. Colocar x mais yi, que é igual... Aqui antes de fazer essa montagem aqui, eu vou logo multiplicar isso aqui, ó, z vezes i. Então zi mais 7 vezes i. 7i menos 7.
Então agora eu vou repetir aqui o 3i e vou fazer a multiplicação. Menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes y, menos 2y, que é igual. Aqui em z eu já vou substituir x mais y. Então vai ficar x mais y vezes o i, mais 7i menos 7. Então aqui fica 3i menos 2x menos 2y, que é igual. Agora eu vou fazer essa multiplicação aqui, olha. X vezes i, y vezes i. Então x vezes i dá ix. Y vezes i dá yi ao quadrado, mais 7i menos 7. Você vai multiplicando na manha aí, fazendo coisa na manha. Então 3i menos 2x menos 2y vai ser igual. Em vez de colocar ix, eu vou colocar xi, tá? Aqui vejam só, i ao quadrado é menos 1. Então vai ficar mais y vezes menos 1. Então dá menos y mais 7i menos 7. Agora eu vou organizar, eu vou trazer tudo que tem x e y para o primeiro membro. E o que não tem x e y eu vou levar para o segundo. Então eu vou começar por esse aqui, ó. Menos 2x. Aí vou pegar esse aqui também. xi. Tá mais xi, então ele vem menos xi. Vou pegar esse também porque ele tem y. Então menos 2y. E vou pegar esse aqui. Se ele está menos, ele vem para cá mais y. Que é igual. O restante eu vou deixar tudo do lado de lá. Então vou começar com esse 7i menos 7 menos 3i. Organizando isso aqui, ó. Veja só, eu tenho termos que tem i e termos que não tem i. Esses termos que não tem i, naturalmente eles formam a parte real. Então vai ficar menos 2x mais y. Essa aqui é a parte real desse lado esquerdo, né? Mais, aqui esses que tem i, eu vou deixar o menos x menos 2y, i, que é igual, fazer a mesma coisa aqui, olha, esse aqui vai ser a parte real, e esses dois juntos parte imaginária, então 7i menos 3i, 4i. Aí eu tenho parte real, parte imaginária. Veja que quando eu juntei esses dois, menos x com menos 2y, eu deixei o i aqui fora, porque o i se repete. Na matemática eu digo que coloquei ele na evidência, porque ele aparece nos dois termos. Pessoal, aqui o que deu de organizar, de juntar, eu já fiz. Agora eu vou partir para a parte de montar o sistema linear. Então veja só, aqui eu tenho um número complexo, e aqui desse lado eu tenho outro número complexo. E eu estou dizendo que eles são iguais, então eu posso dizer que essa parte real é igual a essa parte real, ou seja, menos 2x mais y é igual a menos 7. Da mesma forma, eu posso dizer que essa parte imaginária aqui, menos x menos 2y, é igual a essa parte imaginária aqui, que é 4. E com isso eu tenho um sistema linear. Agora é só resolver o sistema linear. Eu vou usar o método de Cramer, que eu acho mais prático. Então, como é o método de Cramer? Primeiro eu vou montar a matriz D. Para montar essa matriz D, eu pego os números que estão na frente do x e do y. Então, menos 2 e 1. Menos 2 e 1. Menos 1 e menos 2. Aí. Então, eu tenho o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. Como é que eu faço? Multiplico os elementos da diagonal principal. Então, menos 2 vezes menos 2 dá 4. Menos da diagonal secundária. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, D vai ser igual a 4. Menos com menos dá mais. D igual a 5. Esse é o determinante D. Ok? Agora eu vou procurar o dx. Dx vai ser, para encontrar o dx, eu vou pegar essa mesma matriz aqui. Agora veja só, esses números aqui eu chamo de coluna de x.
porque eu peguei os coeficientes de x. Essa outra coluna aqui eu chamo de coluna de y, porque eu peguei os coeficientes de y. Como eu estou calculando dx, eu vou substituir a coluna de x pelos termos independentes, que estão do outro lado da igualdade. Então vai ficar menos 7, 4, e repito a coluna de y. Agora só é fazer o dx. Menos 2 vezes menos 7, 14, porque menos com menos dá mais. Menos 4 vezes 1 dá 4. Então dx vai ser igual a 14 menos 4, 10. Agora eu procuro o dy. Para procurar dy, eu vou pegar a mesma matriz, essa mesma matriz D, e onde tem a coluna de y, já que eu estou procurando dy, eu vou tirar a coluna de y e colocar o termo independente menos 7, 4. Então dy vai ser menos 2 vezes 4, dá menos 8. Menos 1 vezes menos 7, dá 7 positivo. Então dy vai ser menos 8 menos 7, menos 15. Aí sim eu já tenho d, dx e dy. Depois que eu encontrei d, dx e dy, agora eu consigo calcular x, y desse sistema. Então ele vai ficar assim, x vai ser dx dividido por d. Então x vai ser dx é 10, dividido por d, que é 5. X é igual a 2. E o y? Y é dy dividido por d. dy é menos 15 dividido por d, que é 5. Então y é igual a menos 3. Lembra que o número complexo era x mais yi? Então esse número complexo é x, 2, y menos 3. Então, esse é o número complexo que ele estava procurando, 2 menos 3i. Pessoal, quando vocês estiverem fazendo esse exemplo aí, assistindo a videoaula desse exemplo, anotem isso no caderno de vocês, coloca pausa, vai lá, faz a anotação, depois faz um acompanhamento de todas as anotações e tenta refazer esse exemplo sozinho. É assim que você vai consolidar o seu aprendizado. Voltando aqui para a nossa apostila, a gente vem para a atividade resolvida 8.1 e a gente vem aqui para R8. Aí ele diz assim, ó, mostre que se Z1 e Z2 são números complexos, então são válidas as seguintes propriedades. Quais são as propriedades que ele está me dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, se eu tenho o conjugado da soma de dois complexos, é igual à soma dos dois conjugados. Parece igual, mas tem uma diferença aí. Primeiro aqui, a gente está somando os números e fazendo o conjugado, aqui nessa parte, somando os números e calculando o conjugado. Nessa parte a gente calculou um conjugado, calculou outro conjugado, depois somou os dois conjugados. E ele está dizendo que é a mesma coisa. Então vamos provar isso aí, vamos mostrar isso. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, para Z1 e Z2, eu vou usar Z1 A mais BI, e Z2 eu vou usar C mais DI. Então esses dois números complexos aqui. Aí ele está me dizendo aqui, só para reprisar, se eu pegar Z1, somar com Z2 e calcular o conjugado, dá o mesmo resultado que se eu calculasse primeiro os conjugados e depois fizesse a soma. E para isso, para demonstrar, eu vou pegar Z1 A mais BI e Z2 C mais DI. Então, resolvendo esse lado de cá, vai ser o conjugado de Z1, que é A mais BI, mais Z2, que é C mais DI. É igual, conjugado aqui de Z1, Z1 é A mais BI, mais conjugado de Z2, C mais DI. Então vamos demonstrar isso aí. Se eu tenho A mais BI mais C mais DI, é um número complexo somado com outro. Então eu vou pegar real com real, imaginário com imaginário. Pronto.
Desse lado de cá eu vou calcular primeiro os conjugados. Então aqui vai ficar A menos BI e aqui C menos DI. Então eu calculei o conjugado Z1, conjugado de Z2. Aqui, como eu efetuei a primeira soma, agora eu vou calcular o conjugado. Vai ficar assim: A mais C menos B mais DI. Vamos ver como vai ficar desse lado aqui. Aqui eu tenho uma soma também, olha. Eu estou somando. Eu vou eliminar esses parênteses aqui, ó. A menos BI mais C menos DI. Então A mais C menos B mais DI vai ser, juntando real com real, vai ficar A mais C. Menos, aí aqui menos com menos dá mais, B. Menos com menos dá mais, D, I. E aí está provado. O primeiro membro é igual ao segundo, está provado. Então isso quer dizer que se eu tenho dois complexos Z1 e Z2 e eu quero calcular o conjugado do resultado, eu posso fazer de duas formas. Eu posso somar primeiro os números e depois calcular o conjugado, ou eu posso calcular o conjugado do primeiro, o conjugado do segundo e efetuar a soma. E o resultado é o mesmo, está provado aqui. E ele diz a mesma coisa em relação aqui ao produto. Ele diz que se eu tenho Z1 vezes Z2, eu quero o produto desse conjugado, eu posso primeiro multiplicar e calcular o conjugado, ou então calcular o conjugado de cada um e depois multiplicar. E ele me diz que o resultado é o mesmo. Vamos verificar isso na prática também. Então agora nós vamos provar aqui para multiplicação também a mesma propriedade que provamos para adição. Então eu vou usar os dois complexos Z1 e Z2 também que eu usei na propriedade anterior. Então ele vem aqui, substituindo Z1 vezes Z2. Então vai ficar A mais BI vezes C mais DI. Isso aqui é igual. Agora aqui, olha, conjugado de Z1, Z1 é A mais BI, vezes conjugado de Z2, C mais DI. Veja que a proposta é essa. Primeiro eu vou efetuar o cálculo aqui dentro. Então vai ficar AC, ADI, aqui BCI, BDI quadrado. Que é igual. Aqui eu vou logo calcular o conjugado. Então vai ficar A menos BI vezes, também o conjugado aqui, olha, C menos DI. Vou resolver isso aqui dentro para depois calcular o conjugado. Então aqui vai ficar AC. Vejam que aqui eu tenho BD I quadrado. Esse I quadrado é menos 1. Então vai ficar menos com mais, menos BD. Fecho aqui. Mais ADI mais BCI é AD mais BCI. Ainda não calculei o conjugado, por isso eu coloquei o traço aqui em cima. E aqui eu vou efetuar essa multiplicação, né? Então aqui vai ficar AC menos ADI, aí aqui menos BCI, menos com menos aqui dá mais, BD e quadrado. Aqui agora é só calcular o conjugado. Então ele vai ficar AC menos BD menos AD mais BCI. E aqui? Então aqui fica AC. Aqui, se você observar, aqui é mais BDI quadrado. I quadrado é menos 1, então aqui vai ficar menos BD. Mais. Vai ficar melhor colocar um menos, né? Menos. Aí menos com menos dá mais. AD. Menos com menos dá mais. BD. I. E aí está provado. Vejam que o primeiro membro D igual ao segundo membro. Então a gente provou que se você multiplicar os dois números e calcular o conjugado, dá o mesmo resultado que você calcular o conjugado e depois multiplicar. Ou seja, o
conjugado do produto é igual ao produto dos conjugados.